Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, um programa com a produção da Urban Systems. E na edição de hoje, nós damos sequência à nossa série especial que está abordando o novo plano diretor da cidade de São Paulo, sob a ótica de diversos especialistas. Nesse programa a gente vai conversar com o Rony Lopes, sócio-diretor da Arquimóvel, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Rony? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença no Urban View para dar brilho a essa série aqui. A gente vai conversar com o Rony, entre outros assuntos, sobre como o novo plano diretor de São Paulo afeta as aquisições de novos terrenos pelas incorporadoras e construtoras no mercado imobiliário. Como a outorga onerosa e outros instrumentos que existem no novo plano diretor influenciam os preços do produto final. E também como fica a concorrência entre as incorporadoras e construtoras neste novo cenário. E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Rony. Bem-vindo a você que está com a gente em mais um Urban View. Hoje eu tenho uma notícia importante para você que está nos assistindo. O estudo dos aeroportos regionais, realizado pela Urban Systems, que hierarquizou os melhores aeroportos em potencial de desenvolvimento econômico, foi publicado no anuário da revista Exame deste ano. A edição especial traz 42 mil dados sobre setores de infraestrutura e também as 1.500 maiores obras de energia, saneamento, telecomunicações e transportes. Além da versão física, você tem acesso ao conteúdo da reportagem na área de reportes da Urban Systems. O endereço para você acessar www.urbansystems.com.br. Maravilha. E a gente tem também a nossa enquete, né, Sandra? Já está aqui, ó. Já está aqui Opa. No ar, aqui ela já vai consultar direto aqui no nosso monitor. Pois é, várias maneiras de você participar com a gente aqui no Urban View. Você pode mandar o seu e-mail para urbanview@urbansystems.com.br. Sua pergunta é lida ao vivo aqui com a gente no programa. Ou então, como o Gilberto disse, participar da nossa enquete do dia que está na tela para vocês. A pergunta de hoje: como o novo plano diretor de São Paulo vai impactar o mercado imobiliário? 3 opções. Primeira opção, positivamente, o cenário futuro melhorou. Segunda opção, minimamente, basta as empresas se adaptarem. Ou terceira opção, negativamente, o mercado ficou mais difícil. Eu aguardo a sua participação no site da Urban Systems. Muito bem, aqui eu já passei meu computador para a Sandra, aqui estou já dando uma olhadinha aqui nos resultados, não vou adiantar nada por enquanto, no final do programa a gente vai ver, o Rony vai comentar com a gente, mas a pergunta é essa aí: como o novo plano diretor de São Paulo vai impactar o mercado imobiliário? É uma maneira de você participar. Entra no site da Urban Systems, dá o seu voto, a gente atualiza aqui no final do programa. E também, como a Sandra falou, mandando a sua pergunta, aquela consulta aqui e bota no ar ao vivo para o nosso convidado. Muito bem. As incorporadoras e construtoras que atuam no mercado imobiliário da capital estão revendo suas estratégias para se adaptar às mudanças impostas pelo novo plano diretor estratégico da cidade, que se manterá em vigor pelos próximos 16 anos. São muitas as novidades, como, por exemplo, a priorização dos terrenos no entorno dos eixos de mobilidade da capital paulista. Eu e o Rony estamos conversando, inclusive antes de começar o programa, sobre esse assunto, que terão um maior potencial construtivo, bem como as acaloradas discussões sobre o impacto que o plano terá no preço dos novos empreendimentos. Então, nessa edição do Urban View, traz para você a ótica das empresas do mercado imobiliário, na voz do nosso convidado Rony Lopes. E eu pergunto para ele, para abrir a nossa entrevista, como o novo plano diretor de São Paulo afeta as aquisições de novos terrenos pelas incorporadoras e construtoras? Que, na verdade, um dos grandes negócios da construção é o landing bank, né? É o banco de terrenos que eles têm, né? É matéria-prima. Matéria-prima. Então, mas eu acho que, no primeiro momento, vem muito em cima de especulação do preço. Porque hoje, na realidade, o proprietário que tem um terreno que é incorporável, ele vai especular em cima desse plano diretor. Então, hoje a gente já está sofrendo, inclusive, uma alta de preços em terrenos dentro do eixo. Isso daí realmente faz uma diferença brutal no preço final então, dos produtos. O primeiro ponto que está sendo afetado são esses eixos, chamados eixos de mobilidade urbana. Sim, que é o principal. O miolo hoje, ninguém fala no miolo porque você reduziu o índice de aproveitamento, você limitou o gabarito de altura, então ninguém mais fala dele. Está se falando só no eixo. Tá, os miolos, quer dizer, hoje em dia, no novo plano diretor, na verdade, o que acontece? Você pode construir menos, é isso? Está mais limitado a construção. Está mais limitado. Até antes do plano diretor, você fazia 2,5 vezes, sem gabarito de altura, na maior parte de São Paulo. Hoje, você só faz 2 vezes com 8 andares. Isso, além de desestimular a construção nesses miolos de bairro, digamos assim, tornará também mais caro esses novos edifícios? Com certeza, você vai ter um VGV menor. Então você tem
tomando por base o mesmo valor de terreno, o mesmo custo de construção, o valor da outorga, você vai ter um VGV menor, consequentemente, você não consegue mais pagar o mesmo preço que era com 2,5 vezes. Agora, outra coisa que a gente estava comentando também aqui no início do programa, as incorporadoras e construtoras normalmente fazem uma corrida para protocolar novos projetos sempre que temos um novo plano diretor. Sempre Qual a foi razão assim. disso daí? Explica para quem está nos assistindo. O primeiro passo, o plano anterior, vamos dizer assim, ele é, de uma certa forma, tirando o eixo, né? Ele era melhor do que é o nos meios do terreno localizado nos meios dos bairros. E é uma lei já conhecida, que todo mundo conhece, todos os arquitetos sabem trabalhar, então você consegue já prever qual que vai ser a tua rentabilidade para poder comprar o terreno. Hoje ninguém sabe. Ninguém sabe como que vai ser, quanto que vai ser a outorga. Hoje, os cálculos que o pessoal está fazendo hoje está extrapolando o preço. Então, hoje você já não tem mais margem de negociação em cima de terreno. Porque a consultora ela trabalha com uma margem, tem uma porcentagem do VGV que eles querem como rentabilidade. Se não chegar nessa margem, eles não compram, é simples. Eles fazem todo o cálculo a partir do preço do terreno, se não Exatamente. chega nessa margem, aborta o negócio. Aborta o negócio. Isso é fatal. Agora, a gente também estava falando um pouquinho do cenário dos preços dos terrenos, né, que é antes e depois do plano diretor. Você chegou a comentar, por exemplo, que esses dos eixos de mobilidade urbana já... Quer dizer, Já o primeiro começaram a comportamento é que os proprietários dos terrenos, digamos, contemplados positivamente por esse plano, Por esse já... plano. Já começaram a especular no valor. E você tem uma, assim, eu sei que talvez seja difícil você estabelecer uma média, mas assim, o pessoal, você já viu algum caso, olha, o terreno estava por 100, os caras estão pedindo 140, aumentou 40%? Olha, eu já vi casos aí de aumento de 20%, 30% no preço pedido. A questão de 2, 3 meses atrás, o pessoal aumentou 20%, 30%. Agora, mas também as construtoras incorporadoras fazem uma corrida pré-plano diretor e se estocam de terrenos também, né? Ah, sim, a maioria das consultoras, principalmente as consultoras grandes, elas estão bem estocadas de terreno. Então, a gente só vai sentir o efeito do plano daqui 2, 3 anos, não é agora. Quer dizer, isso significa que as construtoras incorporadoras, vamos supor, fizeram um grande estoque, provavelmente fizeram projetos em cima desse estoque, Sim. estão em aprovação, entraram em aprovação. Tudo que entra em aprovação, pré-aprovação do plano diretor, segue as regras anteriores. Então, que vale o protocolo. Que vale o protocolo. Não vale a hora da análise. Não, eles podem eventualmente fazer algumas correções, comuniques, receber alguns comuniques, mas não pode alterar, não pode usar, por exemplo, alguma vantagem do plano diretor novo em cima do projeto já protocolado. Tem que respeitar a regra anterior. A regra anterior. anterior. Isso, então, você acredita que esse estoque, essa quantidade de projetos que existente hoje, deve alimentar o mercado por 2 ou 3 anos? Alimenta. O mercado por mais uns 2 anos, com certeza vai alimentar. E esse seria um tempo suficiente para que o preço dos imóveis, porque é aquela história, toda vez que há uma mudança grande de mercado, como é o caso da aprovação do plano diretor, todo o mercado entra em polvorosa, né? Todos os stakeholders, todas as partes envolvidas no mercado ficam lá, o dono do terreno quer aumentar, a construtora tem medo de fazer um negócio, mas justamente a formação desse estoque, desse grande número de projetos que por 2 ou 3 anos vão alimentar o mercado, não permite que haja uma natural acomodação ao longo desses 2 ou 3 anos? Olha, as construtoras vão se adaptar ao novo plano, isso é fatal, porque o mercado imobiliário de São Paulo é muito grande e não para. Nós tivemos, em 2002, por exemplo, nós tivemos um período de adaptação muito maior, que foi um grande impacto do plano diretor de 2002. Hoje, tem um impacto grande? Tem algumas vantagens nos eixos e tal, tem um impacto grande. As consultoras vão continuar comprando, só que assim, eles vão continuar comprando e colocando cláusulas resolutivas nos contratos em função do novo plano. Compra o terreno, vai pagar só quando tiver o estudo de viabilidade completo, saber se realmente vai ser aprovado, porque hoje nem o plano diretor está aprovado, mas a gente tem aí 6 meses, mais ou menos, para entrar né? de regulamentação para você poder eventualmente se adaptar e os próprios escritórios de engenharia. Hoje ninguém sabe como é que eles vão fazer os projetos. Então, a lei de uso e ocupação do solo, a gente só vai saber daqui 6 meses, 8, 10 meses. Na sua opinião, qual é o maior impasse pela visão da construtora? O que está sendo mais difícil para conseguir fazer parte desse plano diretor? Custos.
Custo. A outorga onerosa aumentou muito, porque o valor de referência dos terrenos que a prefeitura atualizou, ele foi muito acima do que era do plano anterior. Então, o custo da outorga onerosa foi muito grande e isso com certeza vai ser repassado para o produto final. Esse valor de referência que você se refere é o que exatamente? É o valor venal do terreno. É aquele que vem no IPTU, o valor venal do terreno. Venal Que do sempre tinha uma certa discrepância entre o que o mercado efetivamente pagava, exato. O preço que você comercializava o seu imóvel e o valor que a prefeitura colocava no IPTU. Isso antes. Hoje em dia não. Hoje em dia, pela tabela deles, tem terreno que está no valor de referência deles é mais alto do que o valor efetivo de venda. Então você vai pagar uma outorga onerosa sobre esse valor, não importa o valor que você comprou o terreno, o que importa é o valor que está lá de referência da prefeitura. Isso significa também impactos no IPTU. Com certeza. Porque o IPTU é calculado é uma porcentagem desse valor. Só para quem está nos assistindo, que não acompanha de perto, você é um profissional que está aí, né, que você acompanhando muito de perto esse mercado, a gente teve o plano diretor de 2002. Se você fosse selecionar os impactos que teve na ocasião no mercado imobiliário, qual foi o que mais causou alvoroço no mercado imobiliário em 2002? Olha, o que causou muito espanto na época também foi a outorga onerosa, foi a redução de aproveitamento também. Porque hoje, naquela época, a gente tinha, antes do plano diretor, você tinha terrenos que faziam até 6 vezes a área do terreno. Depois caiu para 4, em determinadas regiões caiu para 4. E agora, em 2000? E agora está caindo, se a gente tirar o eixo, está caindo para 2. Então 6, 4, 2. 6, 4 e 2. Está podendo se construir cada vez menos na cidade de São Paulo. Cada vez menos. Essa visão da prefeitura de cercear, entre aspas, esse direito de construção, ela se dá com justificativa em quê? Qual é o argumento da prefeitura? Olha, são vários argumentos, inclusive a própria mobilidade. Então, assim, é estranho você ver, por exemplo, uma Avenida Paulista, jardins, você vê prédios antigos com terrenos pequenos, prédios enormes. E hoje você não pode mais fazer isso. Você tem um gabarito de altura, você tem o limite de construção, de aproveitamento, mesmo dentro dos eixos, você fazer 4 vezes, mas tem certas regiões no eixo, que por estar numa zona de residencial, por exemplo, você tem uma zona residencial em frente, ou no envoltório que faz limitação de gabarito, você não vai, às vezes, nem conseguir usar as 4 vezes. Apesar de a lei permitir essas 4 vezes, vai ter uma série de fatores restritivos ou impeditivos. Uma série de imposições, às vezes, que você não vai conseguir nem chegar nas 4 vezes. Puxa vida, quer dizer que a vida das construtoras e incorporadoras está ficando cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. E cada vez mais apertado, né? Porque quando o pessoal fez o plano, eles acharam que o custo da outorga onerosa ia ser abatido da rentabilidade da incorporadora. E não é bem assim. A rentabilidade da incorporadora, nesses últimos anos, desde 2002 para cá, ela diminuiu tremendamente. Antigamente, antes do plano diretor, antes de 2000, por exemplo, uma consultora tinha uma receita de 50%, 40% do valor geral de vendas. Hoje eles estão falando metade disso, daí um pouco mais da metade. Então não dá para fazer como o plano diretor está sugerindo, que as incorporadoras assumem, que eles têm que assumir parte desse custo da outorga onerosa. Isso não vai acontecer, isso vai ser repassado para o consumidor final. Por isso que todos os cálculos que o pessoal está fazendo hoje, todas as incorporadoras, vai haver um aumento de preço dos apartamentos de, no mínimo, 10% a 20%, 30% em cima daqui 2, 3 anos. Agora, uma novidade que eu vi também nesse plano diretor é a questão de você construir prédios que tenham, vamos supor, centros comerciais embaixo. O que me pareceu interessante é que é uma visão de acabar com aquela coisa do condomínio que é fechado inteiro com muros, né? Teve até um convidado nosso que esteve aqui no programa que falou exatamente isso, né? O condomínio ocupa, vamos supor, o quarteirão inteiro, ele é inteirinho fechado por muros, e você anda numa calçada onde você só vê um muro de 2 metros, 3 metros de altura, né? Às vezes bem mais, 4, 5 metros. E aí essa possibilidade de criar uma maior integração, colocando pequenos serviços, etc. Como é que vocês estão avaliando essa questão? A princípio, muito legal. Eu acho que isso daí favorece o VGV, você abre um novo nicho de mercado, que é para investidores, aquele que compra a loja para alugar.
O único receio é que em determinadas regiões você vai fazer e não vai ter público. Por exemplo, você não vai ter, por exemplo, você faz um prédio residencial de padrão médio, médio alto, que você vai colocar 3, 4 lojas embaixo. Se você não tiver um inquilino para essa loja, ela vai ficar fechada. Quer dizer, o pessoal comentou, mas em Curitiba é assim. Tudo bem, em Curitiba é assim, só que o coeficiente de aproveitamento lá é maior. E você tem inúmeras lojas fechadas lá por falta de público. Não adianta você colocar uma loja embaixo de um prédio e não ter público para começar consumir. a ter todo prédio começar a ter loja embaixo, vai Exatamente, ficar complicado. Mas uma coisa interessante também, porque está um pouquinho ligado a essa questão da mobilidade urbana, né? A gente percebe hoje que as pessoas querem se deslocar menos. Tem um condomínio ali que é o Place de Vosges, ali aqui perto do Palácio do Governo. Ele tem um supermercado embaixo, ele tem algumas lojas, alguns serviços. E aquele comércio, algumas vezes que eu passei, eu moro ali perto, eu vi que tem bastante movimento, tá sempre, quer dizer, ele atende não só, digamos, o conjunto de prédios do condomínio, mas também todos os vizinhos do entorno, as casas, que utilizam ali o supermercado, os serviços. A ideia é um pouco essa. A ideia é essa. Eu vejo com bons olhos isso daí. O único problema é saber se você vai ter público para isso. Porque se você pega uma loja, você vai colocar um café na loja, você faz um prédio relativamente pequeno com 3, 4 lojas, vai pôr um café. Se não tiver público para sustentar o café, ele fecha. Mas e os itens básicos? Como o Gilberto disse, mercadinho, quer dizer, padaria, que é uma coisa que todo mundo de fato precisa, né? Se você fizer isso daí, vai depender muito do tipo de prédio que você vai fazer. Qual é o padrão de edifício que você vai fazer. Aí um bom estudo de mercado feito pela Urban Systems pode dizer se a vocação daquele terreno, daquela área, permite um prédio com esse tipo de coisa. Porque também assim, é uma opção. Caso a caso. É uma opção do incorporador fazer se utilizar desse Sim, porque você melhora o VGV do teu empreendimento. Tá, então, isso daí é um ponto positivo? É um ponto positivo. É uma opção para o incorporador poder... Mas eu não vejo que isso daí pode ser bom em todos os locais. Eu achei uma frase aqui do prefeito de São Paulo. Diz ele o seguinte: para o prefeito de São Paulo, a ser estabelecido o pagamento de taxas para toda a construção acima do limite básico, que é uma vez o tamanho do terreno, quem passa a ganhar com a valorização é a cidade e não o especulador. As construtoras e incorporadoras concordam com essa visão? Olha, não, sinceramente não. Eu acho que a posição dele, esse especulador imobiliário aí, na minha opinião, está vindo diretamente dele. Eu acho que o maior especulador do mercado imobiliário é a própria prefeitura. Porque se não tivesse, por exemplo, uma outorga tão grande, fatalmente o preço da unidade pronta, o preço do apartamento seria menor. Então quem está pagando, na realidade, essa outorga é o consumidor final. E não a incorporadora? E não a incorporadora, é aquilo que eu te falei. A margem da construtora já está bem enxuta, não é mais como era antigamente. Hoje eles estão trabalhando dentro de uma margem bastante enxuta. Eu queria aproveitar o seu conhecimento aqui, talvez muitos daqueles que estão nos assistindo agora ou depois sob demanda, estão ouvindo a gente falar outorga onerosa, outorga onerosa. Acho que seria bom você trazer um pouco esse conceito, explicar o que é outorga onerosa, como é que ela está nesse plano diretor e qual é o impacto que ela causa para as construtoras e incorporadoras. A outorga onerosa é uma taxa que você paga para a prefeitura que te dá o direito de construir um pouco mais do que a lei te permite. Ou seja, pode construir uma vez. Se eu quero construir duas vezes... A lei te permite construir uma vez. Você quer fazer 2 vezes? A prefeitura deixa você fazer 2 vezes. Só que em contrapartida você tem que pagar. Aí eles criam esse nome bonito, outorga onerosa. Ou seja, eles outorgam o direito de construir onerosamente. Recebendo uma parte. Exatamente. E essa outorga onerosa, por exemplo, só para o cálculo do neófito aqui, de quem não entende. Ok, se eu construo uma vez, eu vou gastar 100 para construir e vou vender por 200. Se eu for construir 2 vezes, né, eu vou gastar 200 para construir e vender por 400. Desses 100 a mais, por exemplo, nesse exemplo bobo que eu estou dando aqui, quanto que fica em média de outorga? Aí é caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Porque a outorga onerosa é calculada sobre esse valor de referência da prefeitura. Então, não é uma porcentagem fixa. Não é uma porcentagem fixa. Antes, só interromper, até o plano diretor de 2002, ele fazia um cálculo da outorga onerosa muito simples. Era mais ou menos 1/3 do valor venal. Então você tinha um terreno com valor venal de R$1.000 o metro quadrado, então você sabia que R$300, R$400 mais ou menos era o que você ia pagar por metro quadrado a mais para poder construir.
Antes você partia de um, de dois, vai. Antes você partia de dois e chegava 2,5 vezes. Você pagava meia outorga, meia vez, vai, para fazer a outorga. Então, estava legal. Hoje não, hoje é uma, o básico uma vez e o máximo duas. Quer dizer, te diminuiu o aproveitamento do terreno, fatalmente te diminuiu o VGV e aumentou o preço da outorga. E quem é que vai pagar isso? Para a consultora é simples, não fecha a conta, eu não compro. É simples assim. Muito bem, agora a pergunta que não quer calar. Para onde vai o valor da outorga onerosa? Quer dizer, é revertido em algum benefício? Porque a gente sabe que tem alguns projetos que precisam ter né, precisa reverter alguma questão de benefício para a sociedade. Como é que funciona? Eles vão reverter para a mobilidade, uma parte vai para a moradia. Assim, é um dinheiro como a mesma coisa do CEPAC. O CEPAC, hoje, o CEPAC está extremamente alto, estava, né, porque agora não tem mais visão, mas está extremamente alto e eles não colocam mais CEPAC no mercado. Por quê? Porque tem muito dinheiro na prefeitura. Então chega uma hora que eles não sabem o que fazer. Quer dizer, saber sabe, mas eles não conseguem usar o tanto de dinheiro que entrou para a prefeitura para poder usar ou reverter aquilo que você pagou de CEPAC, o CEPAC é mais ou menos a mesma coisa, que só que é das operações urbanas. Então, a outorga onerosa tem a destinação, que eu acho legal, a destinação para a mobilidade, para a moradia. Mas quem está pagando isso é o consumidor final. Agora, tem regras, obviamente, para esse uso tanto do CEPAC como da outorga onerosa e, às vezes, quando você fala que a prefeitura não consegue gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro, é porque ela tem que atender a certas limitações. Tem as regras para você atender, que usar dentro do perímetro da operação urbana. Você vê que a operação urbana Faria Lima, Águas Praiadas, você vê as benfeitorias que eles fizeram no entorno, foram muito boas, de ruas, avenidas, iluminação, tiraram várias favelas da região, ainda tem muitas para tirar, tem na Águas Praiadas, ainda tem algumas coisas, mas fizeram realmente, a cidade melhorou bastante, ficou muito mais bonita, inclusive, em função das operações urbanas. Muito bem. O Urbanview de hoje entrevista Rony Lopes, sócio-diretor da Arquimóvel, sobre o tema incorporadoras e construtoras, como fica o cenário do mercado imobiliário após a aprovação do plano diretor. E eu já vou colocar mais uma pergunta para você, que são as famosas ZEIs. Zonas Especiais de Interesse Social. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das ZEIs e também como é que o incorporador e o construtor podem vir a se relacionar com elas. Olha, essa eu vou ficar te devendo. Por quê? Porque ZEIs é muito complicado, os custos são muito apertados, você tem um limite de valor de venda das unidades. Às vezes você não tem outorga para pagar, você tem um aproveitamento até que relativamente bom. Porém, o custo de terreno, mais de construção, não viabiliza para uma empresa fazer essas obras. O Tomás Assunção, por exemplo, estava conversando comigo outro dia, presidente da Urban System, estava falando, ele deu um exemplo, né? O cara é um incorporador dentro da Berrine ali, né? Ele está fazendo uma série de obras ali, etc. Mas de repente ele tem que construir um edifício, ele tem que dar essa contrapartida para a prefeitura de construir um edifício de habitação social. Isso. Então isso também interfere também no negócio da incorporadora e da construtora, porque ele também tem que analisar essa questão. Custo, não deixa de ser custo. É a mesma coisa que você falar em terrenos acima de 20 mil metros, de obras acima de 20 mil metros quadrados, que você também vai ter mais um custo de 10% do valor, independente da outorga, você tem mais esses Passou 10%, de 20 mil metros quadrados, independente de você estar pagando outorga, você tem um custo adicional de 10% para pagar para a prefeitura. Para pagar também para essas zonas também, não necessariamente zonas, mas para as habitações de interesse social. Habitações de interesse social. Isso. A gente vai aprendendo siglas ao longo do tempo aqui. A maioria das consultoras não querem trabalhar dentro de empreendimento em ZEIs. Hoje eu vejo, por exemplo, se você pegar o mapa de São Paulo, o mapa de zoneamento, você vê terrenos em ZEIs, terrenos espetaculares. Moca, Belém, Brás, terreno de Zona Norte, Centro. Você vê terrenos ótimos para fazer empreendimento, só que eles estão qualificados. Mas isso não é um tiro no pé da própria prefeitura, porque se as incorporadoras e construtoras não têm interesse em construir pela margem de lucro apertado ou inexistente, quem é que vai construir? Você tem aquele grande problema do IPTU progressivo. Então, se você tem um terreno em ZEIs,
para que ninguém quer, e o terreno está subutilizado, você não está conseguindo nem alugar, nem fazer estacionamento, você não está conseguindo fazer nada com esse terreno, o IPTU progressivo, em 5 anos, você está sujeito a uma desapropriação. E uma desapropriação, como é que você vai receber? Você vai receber título do governo. E aí é capaz que o próprio proprietário do terreno resolva fazer isso? Ah, acho difícil. Difícil, né? Acho difícil. Porque a maioria dos terrenos em Zeis são galpões velhos, são assim, terrenos que não estão sendo usados, briga de família. Então seria um terreno parado 5, 6, 10 anos aí. E se ficar parado mais 5, 6, 10 anos, ele fatalmente ele vai. Esse IPTU progressivo vai acabar com o terreno. E influencia diretamente no preço. Mas também esse mecanismo pode gerar, né? Você falou desses terrenos que às vezes ficam parados, o cara deixa lá, vamos ver quando mais tarde vai valorizar uma hora, daqui a pouco vai sair uma obra viária que o terreno. Ou então briga de família, que você falou que os sucessores não se entendem lá. Isso não vai dar uma motivada ao pessoal ficar mais atento a querer dar uma utilização, querer viabilizar junto com incorporadores e construtoras para aquele proprietário que está atento a essa lei, sim. Eu acredito que se ele estiver atento e conhecer a lei, com certeza ele vai tentar dar uma destinação o mais rápido possível nisso daí. Porque assim, tem muitos terrenos em Zeis que está no mercado para ser vendido, só que eles estão com preços tão altos que inviabiliza para fazer, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você não consegue fazer, porque o custo de obra, o custo de terreno, para entregar os imóveis dentro do preço, da faixa de preço que o próprio governo determinou, você não tem lucro. É quase que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é isso? As consultoras incorporadoras, elas estão no mercado para ganhar dinheiro, como todo mundo. Não é uma entidade filantrópica. Se o governo quer fazer subsídio para Minha Casa Minha Vida, ótimo, mas dê condição para a incorporadora, uma consultora fazer. Hoje, uma consultora que trabalha com Minha Casa Minha Vida, se ela errar 5% na conta, ela está no prejuízo. As margens são muito apertadas. Muito apertadas. Tem que controlar custo excessivamente, tem que ter o custo ali na ponta da mão e tem que ter tudo planilhadinho, bonitinho. E é por isso que a maioria das consultoras incorporadoras não querem terrenos em Zeis. Agora, tem algumas construtoras incorporadoras, poucas reconheço, que estão seguindo um pouco esse caminho do Minha Casa Minha Vida, estão se especializando nessa questão. Desde que você tenha um custo bastante enxuto. Você tem mercado para isso? Tem. Isso tem. Hoje você, em qualquer região de São Paulo, você tem mercado para Minha Casa Minha Vida. Agora precisa o quê? Precisa aumentar o limite de valor de venda. Porque comprador, o mercado imobiliário, ele trabalha em cima da demanda. A Minha Casa Minha Vida tem grande demanda? Tem. O plano diretor, por exemplo, que falar em termos de mobilidade, a prefeitura está jogando a demanda para a periferia em cima desse plano diretor. Não está trazendo o morador para perto dos... Mas um dos objetivos desse plano diretor não seria justamente parar com esse empurrar para a periferia e para tentar fazer com que a cidade seja mais mista, mais humana, como eles falaram? Olha, é difícil dizer, mas eu vejo assim, hoje, até antes do plano diretor, vamos dizer, você tem um casalzinho, por exemplo, que tem uma renda muito boa, tem uma poupança legal, ele tem, pela renda que ele tem condições de comprar um apartamento, vamos dizer, em Moema, aqui do lado. Com o novo plano diretor, com os custos e com os aumentos de preço e que o salário fatalmente não vai acompanhar esse aumento de preço, ele já não vai mais poder comprar em Moema, ele vai comprar lá no CUPC, ele vai comprar lá em Jabaquara, ele vai sair de São Paulo, vai para Diadema, vai para São Bernardo, porque realmente é assim que a tendência está sendo essa. Bom, perdão? Bom, agora a gente estava comentando que desse empurrar, né, para as periferias aí das construtoras e tal. Você acredita que vai acontecer também uma debandada, não sei se é essa palavra, mas talvez para outras cidades perto de São Paulo, e aí até o mercado vai ficar um pouquinho mais fácil, nesse Paulo? primeiro momento eu acho que não. Tanto que assim, tem algumas cidades no entorno de São Paulo, da grande São Paulo, que já estão meio saturadas também de produtos, né? Então tem muita oferta. Então eu acho que num primeiro momento não, mas se continuar assim, se a prefeitura não rever esses índices ou os custos da outorga onerosa,
fatalmente não fechou conta. A especulação do preço do mercado, do preço do terreno, se continuar com essa especulação dentro dos eixos e os preços subirem demais, fatalmente eles vão aí ABC, Guarulhos, Osasco, aí com certeza eles vão mudar de local. Rony, como é que o novo plano diretor impacta a parte interna dos bairros, né? Muitos empresários do setor têm afirmado que o novo plano vai desvalorizar terrenos e inviabilizar projetos nessas áreas. Isso procede por quê? Exatamente pelo que nós falamos, porque você diminuiu o teu índice de aproveitamento do terreno, você tem um custo da outorga onerosa maior, você limitou o gabarito, você tinha 2,5 vezes, hoje você só tem 2, você pagava meia outorga, agora você paga uma, para chegar em 2 vezes, porque diminuiu o teu VGV. É aquilo que a gente já comentou, a construtora faz conta, viabilizou, deu lucro, compra. Não viabilizou, não compra. O que eu acredito que nos terrenos, é assim, os proprietários que têm terreno no miolo dos bairros, por exemplo, ele tem uma estimativa de valor, uma ideia de preço, fatalmente ele já foi sondado por incorporadoras, e ele tem uma ideia de qual que é o preço do terreno dele, antes do plano diretor. Hoje, por exemplo, a tendência seria, a lógica, abaixar o preço, porque abaixou o índice de aproveitamento, aumentou o custo, teoricamente o preço do terreno teria que ser um pouco menor. Se não for um pouco menor, vai subir o preço das unidades, dos apartamentos. Se o mercado absorver com um aumento de 10, 15, 20% do custo na venda dos apartamentos, se o mercado absorver, ótimo, Ok, você compra o terreno, a conta fechou e vamos tocar para frente. Se não, simples assim, eu vi várias vezes, simples assim, não fecha a conta, não compra. Vai acontecer que no miolo dos bairros vai ter realmente uma recessão ou uma baixa procura de terrenos no miolo dos bairros muito grande. Então, como é que fica, no seu ver, né, num cenário aí de médio e longo prazo, como é que fica esse mercado, né? Porque você me está dizendo, não fecha a conta, não compra. Não compra, tem menos obra. Então, como é que fica a concorrência e o próprio mercado das incorporadoras e construtoras nesse novo cenário? Vão para outras opções, vão para outros bairros, vão até, de repente, para outras cidades. Assim, a consultora ela vai continuar comprando, ela vai continuar fazendo. Isso, a consultora não para, ela tem que ter a sua matéria-prima para continuar trabalhando. Se não for em Moema, não for Jardins, eles vão para Campo Belo, se não for Campo Belo, vão para Jabaquara, e assim por diante. Como muitas consultoras grandes saíram de São Paulo e depois voltaram, agora, assim, de repente, eles podem sair novamente. Pode haver um movimento também de busca de novas cidades, principalmente no entorno de São Paulo, num raio de 200 quilômetros até de São Paulo, porque você tem um mercado aí que está bastante, né, Jundiaí, Campinas, não, você vê Campinas. Campinas teve um aumento de mercado enorme nesses últimos anos. Só que a gente não sabe hoje, quer dizer, hoje, por exemplo, Campinas, eu não tenho acompanhado muito, mas eu vejo que Campinas tem muita oferta. Agora, tem demanda? Não tem demanda para tudo isso. Guarulhos, por exemplo, tem muita oferta, pouca demanda. O mercado imobiliário é assim, é lei da oferta e procura. Se você tem oferta, se você tem procura, você vai construir, porque tem procura. Agora, hoje, você não adianta você ter procura, por exemplo, num terreno, numa área nobre, você tem procura, mas na hora que você for colocar no papel os custos, e acontecer o que eu te falei, de ter um aumento de 20%, 30% no valor das unidades, o pessoal foge. Você vai comprar um apartamento hoje que você vai pagar 20 mil reais o metro quadrado, um apartamento de 50, 40 metros quadrados, daqui 2 anos você vai pagar, em vez de 20, você vai pagar 30. Muito bem. Para terminar, nosso programa está chegando ao fim, o Urbanville. Agora nós vamos sair um pouquinho da questão do plano diretor, para perguntar para você, você é um especialista em incorporação, né? Você vive esse mercado, respira esse mercado. Então, acho que seria interessante você comentar para o pessoal que está nos assistindo, como se monta uma área para incorporação? O que é necessário? Qual o procedimento? É bastante complicado. A não ser, às vezes, você pegar galpões antigos, terrenos grandes, parados, aí fica fácil. Mas montar uma área de incorporação naquilo que o próprio prefeito falou, de acabar com as casinhas, assim, então é bastante complicado, é bastante demorado. Você acaba encontrando 3 tipos de proprietário. Aquele proprietário que precisa vender,
O proprietário que quer vender, ele te esnoba, e aquele que é induzido a vender. Então você tem um trabalho enorme em cima de todo mundo. Porque eles vão dizer, de repente você é dono de uma casa que você está precisando vender. Aí você vem um corretor e vê que tem mais 4, 5, 6 casas do lado, e fala assim, vamos falar com os vizinhos. Você precisa vender. Teu vizinho, eu quero vender. E o outro, não, eu não quero vender. Aqui eu não você sei, acaba aqui ninguém induzindo ele a vender. Então é um trabalho extremamente complicado, é muito concorrido, Aliás, não é muito tem um legal. caso ali no meu bairro onde eu moro, que eu sempre passo ali na rua, e é muito curioso que você vê assim, tem um prédião, outro prédião, uma casinha e outro prédião e um outro prédião. Eu sempre passo ali naquela rua e falo assim, esse cara não quis vender para as incorporadoras, ele ficou sozinho na rua, só tem a casinha dele lá, uns bruta prédios do lado. Na Paulista tem uma também. Tem na Paulista, tem vários lugares. Eu já tive vários casos assim, que depois que você fecha a área do terreno, que o pessoal começa a demolir, aí o proprietário do lado aí te procura, fala, agora eu quero vender. Eu falo, sinto muito, agora já entraram com o projeto na prefeitura, eles não têm mais interesse em comprar. Mas eu vou ficar aqui do lado do prédio. Sinto muito, eu não posso fazer nada. Já aconteceu várias vezes. Perde valor o imóvel, né? Normalmente sim. Então, nesse caso que eu citei, ficou só uma casa ali, espremida entre vários prédios, provavelmente essa casa, ela inclusive ela está com uma cara meio abandonada. Assim, ela tá com uma cara, se o cara quer vender, acho que ele vai conseguir. Com certeza. Tirando o fato de se você tem uma casa numa rua extremamente comercial, do lado de um prédio e tal, você aluga para comércio e tal, realmente vai ter o seu valor comercial, mas o valor de incorporação, hoje o valor de incorporação, ele é... até antes do plano, vamos falar em termos de é 20%, 30% a mais do que o valor do imóvel em si. Então, por exemplo, a minha empresa também trabalha com avaliações, a minha esposa ela é arquiteta e perita e também faz as avaliações. Então, a gente chega a fazer algumas comparações que o valor do imóvel sozinho é o valor do imóvel com os vizinhos, você trabalha com 20%, 30% a mais. E esse é o primeiro passo, então, quer dizer, você conseguir convencer dentro de uma determinada área que aqueles imóveis que estão naquela área sejam comercializados, sejam vendidos para esse plano de incorporação. Você mostra a vantagem para ele, né? Sim. Você tem que mostrar a vantagem, por que ele deveria analisar a possibilidade de venda, aquele que você induz ele a vender, né? Então você mostra para ele, prova para ele financeiramente que é um bom negócio. Tá. E aí o segundo momento é a entrada, a montagem do projeto, a entrada na prefeitura, esse tipo de coisa. Sim. Aí você fecha, você acerta valores com todos os proprietários, que é bastante complicado. Você pega, normalmente para você fechar uma área sem ser um galpões, você vai de 4 até 15, 20 proprietários. Então é uma situação bastante difícil e demorada. Tem que unificar todos esses imóveis dentro de um único registro, que passa a ser o novo registro. Sim, aí é um trabalho já da consultora, porque a hora que você faz o projeto, você passa as escrituras e faz o projeto, dentro do próprio projeto você já pede para a prefeitura fazer uma unificação dos lotes, depois quando vai registrar, quando vai fazer o registro da incorporação, você já faz uma unificação de matrícula, para aprovação no registro da incorporação. Depois você já faz o desmembramento das unidades. Então, assim, é um trabalho bastante delicado e bastante demorado também. Tem casos aí de você conseguir fechar uma área de terreno com um ano e meio de trabalho. Quer dizer, o tempo médio para se efetuar a aquisição de um novo terreno para incorporação, se você fosse por uma média, 2, 3 anos? Para você formar novas áreas, no mínimo de 6 meses a 1 ano e meio. 6 meses a 1 ano e meio. Até que você consiga convencer todo o pessoal. E você assim, né? Tem certos lugares que você é bem-vindo, em outros lugares o pessoal solta os cachorros. Imagina. Porque bater na tua porta, eu falo assim, você tem interesse em vender, eu estou negociando com seus vizinhos aqui para fazer uma incorporação, fazer um prédio. Já teve gente que botou cachorro atrás de mim. E deve ter gente também que gosta. Puxa, eu estava esperando a sua visita. Exatamente. Por isso que a gente tem 3 tipos de vendedores, né? O que quer, o que precisa e Exatamente. o que é induzido a vender, né? Muito bem, o Urban View de hoje vai chegando ao final, mas antes disso, como sempre, tem um resultado da enquete que a Sandra está consultando online aqui. Verdade. E o Rony vai comentar com a gente. Olha que interessante o resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta era como o novo plano diretor de São Paulo vai impactar o mercado imobiliário. Ninguém, 0% disseram negativamente, o mercado ficou mais difícil.
43% disseram positivamente o cenário futuro melhorou e 57%, ou seja, a maioria, diz minimamente, basta as empresas se adaptarem. Exatamente. E aí, Rony, o que você acha desse resultado? É o que vai acontecer. As empresas vão se adaptar ao mercado, vão se adaptar à nova lei, isso com certeza vai. Isso, a matéria-prima das incorporadoras não acaba. Então, eles vão se adaptar, vai haver alguns aumentos de preço, com certeza vai. Eu acredito que até a própria prefeitura pode rever, inclusive, os custos da outorga onerosa, que de repente eles podem até ver isso também. Não acredito que vão fazer, mas podem até fazer. Então, assim, o mercado com certeza ele continua. O mercado continua. Muito bem, a Sandra também tem aqui já para contar para vocês quem é o convidado do nosso próximo programa na quarta-feira que vem. Pois é, Gilberto, antes eu tenho uma dica lá da Urban Systems. A dica de hoje é o evento Expo Urbano Transpoquip Latin América e Expo Parking 2014, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de outubro no pavilhão vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo. Além da feira, que conta com as soluções e novidades trazidas por mais de 200 expositores do setor de infraestrutura de transporte, também haverá no evento 6 salas de apresentações. No dia 30 de outubro, das 17h50 às 18h35, dentro do programa de conferência do Fórum Urbano Soluções Integradas, será realizada a palestra Sustentabilidade Econômica a partir do desenvolvimento de clusters produtivos, com Tomás Assunção da Urban Systems. Você encontra mais informações no site do evento www.transpoquip.com.br. Agora sim, então, Sandra vai revelar quem será o nosso próximo convidado. Bom, no próximo UrbanView, nosso papo é com Walter Caldana, docente do Mackenzie. Vamos continuar nossa série especial sobre o plano diretor, falando sobre os principais pontos e ganhos do plano diretor estratégico, como adensamento populacional em eixos de transporte, redução de deslocamento, diretrizes para atualização de leis importantes e muito mais. Eu te espero na próxima quarta-feira, dia 22 de outubro, às 17h15, aqui no UrbanView e na UTV. Até lá! Muito bem, o UrbanView de hoje então entrevistou Rony Lopes, sócio-diretor da Arquimóvel, sobre o tema incorporadoras e construtoras, como fica o cenário do mercado imobiliário após a aprovação do plano diretor. Rony, muito obrigado pela sua presença no UrbanView. Eu que agradeço. Vamos ver como é que vai estar esse mercado daqui a 2, 3 anos. A gente tem que voltar a se falar, hein? Com certeza. Parabéns e sucesso. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Muito bem, obrigado pela audiência. Nós voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView. Até lá.